Olha isso daqui, 2019. 18 de agosto. Lava Jato driblou lei para ter acesso a dados da Receita. Você driblar a lei? Peraí, você é a justiça e você está driblando a lei? Sérgio Moro. Para obter os dados, os procuradores contaram com a cooperação do auditor fiscal Roberto Leonel, que chefiou a área de inteligência da Receita em Curitiba até 2018 e assumiu a presença do COAF no governo Bolsonaro, né, por indicação do Moro. As mensagens examinadas pela Folha e pelo Intercept mostram que a Força Tarefa estabeleceu com Leonel uma relação de trabalho tão próxima que recorreu a ele para verificar hipóteses dos investigadores sem que houvesse elementos objetivos para justificar o acesso a dados do fisco. Peraí, a acusação é grave. A Folha de São Paulo falou que na época, né, não tinha elementos para justificar esse acesso. Pô, não pode ter acesso, não tem elemento para justificar. Mas, para não ter acesso, né, aos dados do Instituto FHC, lá atrás que a gente comentou, aí pode. Aí a gente protege, né? A FHC a gente blinda. Mas outras pessoas que podem ter interesse, mesmo sem elemento, a gente bate. Matéria da Folha de São Paulo, Intercept. E aí um dos vazamentos da Intercept tinha o seguinte, ó. Diogo falava, tua única chance de ganhar. Identificamos a fonte de vazamento dos dados da família Bolsonaro, COAF e Ministério Público juntos. Kkkk. Olha, eu vou buscar em prof. E aí, ó, lá embaixo, o Robertson, lá do MPF, diz, ó, Leonel é nota 1000. Teria o Roberto Leonel vazado dados do COAF contra a família Bolsonaro de forma proposital em torno de um projeto de poder dos procuradores? Perguntas que estão no ar. Perguntas que são realmente muito incômodas. E quem fala, ó, identificamos a fonte do vazamento dos dados da família Bolsonaro, então as mensagens apontam para o Deltinha. E ainda, durante um dos julgamentos da CF, durante lá uma discussão em plenário, o Gilmar Mendes, olha só, em voto, Gilmar Mendes ataca mecanismos obscuros de obtenção de prova da Lava Jato. O Gilmar Mendes ilustrou em sua fala diversos episódios relatados pelo Intercept como uma conversa em que o Deltan Dallagnol sugeriu que seus colegas pedissem ao Roberto Leonel que desse uma olhadinha informal em dados do imposto de renda de um caseiro do Cid de Atibaia. Vale tudo pra gente perseguir quem a gente não gosta? Hoje, a direita vê a justiça sendo utilizada de uma forma muito controversa, né, contra os apoiadores do governo. Mas parece que realmente os pais, né, dessas metodologias inovadoras, nada ortodoxas, parece que os pais são pessoas que remetem, talvez, à República de Curitiba. Procuradores combinavam com a Receita a quebra de sigilo de ministro do STJ. Deltan, Robinho, você entrou em contato com a Receita Federal de São Paulo sobre os filhos do Brahma, viu na imprensa Taiguara, blá blá blá, o que saiu? MPS, vou ver isso amanhã de manhã, Delta. Quero pedir via Leonel para não dar muito na cara. Que o pescador de pesca e pague. Pedir pro Leonel para não dar na cara. E você vê, olha que coisa interessante também, né? Auditor fiscal Roberto Leonel é convidado por Moro. Vem para Brasília. Leonel tem a confiança de Moro, com quem já havia atuado no caso Banestado. Eita, Sérgio Moro. E a gente tá falando do COAF, que tem a Erika Marina lá. A gente falou que falou algumas vezes do Duran ao longo do vídeo. Olha só. Delegada que chefiou a Lava Jato é demitida pelo Mendonça. A delegada vinha pressionando para cumprimento de diligências solicitadas pelo MPF em relação ao Duran. Seria este o caso? Responsável pela demissão de Marina? Ou o novo ministro estaria apenas se livrando dos aliados de Moro? Delegada Lava Jato, braço direito de Moro, é exonerada do Ministério da Justiça. A delegada batizou Lava Jato, blá blá, esse ó. Érica cobrou o cumprimento de diligências solicitadas pelo Ministério Público Federal no caso de Rodrigo Tacla Duran, a quem perseguiu tenazmente nos últimos anos. Pelo menos diz que ela perseguiu. E o Duran, ele aparece com várias denúncias contra Moro, na verdade contra o ex-sócio da Rosângela Moro, que o Duran fala que se eu tivesse pago um certo valor, a Lava Jato teria aliviar para mim. Uma coisa também que é interessante sobre esse pessoal, vale a pena relembrar, com os olhos, né, de hoje, uma notícia que envelheceu bem. Ainda nos vazamentos, né, nos diálogos da Intercept,
Saiu essa matéria aqui do Conjur. Polícia Federal forjou depoimentos para ajudar Lava Jato. Mostram diálogos. No intuito de colaborar com a atuação da chamada Lava Jato, delegados da Polícia Federal forjaram e assinaram depoimentos que jamais ocorreram. Um depoimento que nem ocorreu, para prender alguém, para definir o destino de pessoas, definir um destino de uma operação, de investigação. O depoimento, você assinou uma coisa que não existe. Quem que estava envolvido? Peraí. A constatação consta de diálogo mantido entre Deltan Dallagnol e Orlando Martello Júnior em janeiro de 2016. Nele, eles relatam o que contou uma delegada da Polícia Federal chamada Érica. Provavelmente a delegada Érica Marena, que era responsável pelos casos da Lava Jato. Mais uma pergunta que precisamos de resposta. Isso aqui realmente aconteceu? Tá tudo muito estranho. Aqui a gente só volta. E pra gente chegando realmente já no fim, vai passar um pouco de 1 hora, o projeto de poder. O projeto de poder. Muitas pessoas vinham alertando que algumas coisas vinham acontecendo. Você percebe que existe, né, um ataque sincronizado por parte, né? O velho jargão, o petista da PGR. Nando Moura tanto acusava o Augusto Aras de ser o petista da PGR. E Aras reiteradamente mostra que a única preocupação dele é seguir o que está na Constituição, tomando medidas, muitas vezes contrárias ao governo, e medidas também contrárias, às vezes, até ao Supremo Tribunal Federal, porque ele julga que, cara, esse inquérito aí deve ser arquivado. Quantas vezes o Aras já nos surpreendeu nos últimos anos? E aí, em 2019, no dia 30 de setembro, nós temos essa matéria até do Brasil 247. O Aras comenta: o Intercept revelou projetos de poder da Lava Jato que são estranhos ao Ministério Público Federal. Em entrevista ao jornal o Globo, o novo Procurador-Geral da República, Aras, voltou a fazer críticas à força-tarefa que afirma ter se tornado personalista. De acordo com as revelações da Vaza Jato pelo The Intercept, para ele, a Lava Jato demonstrou um projeto de poder em desconformidade com a instituição. Sobre delações premiadas, ele defendeu um tratamento mais rigoroso aos acordos que foram base da escalada da espetacularização dos processos da Lava Jato e de seu projeto de poder. 28 de junho de 2020, Aras diz que Lava Jato não é órgão autônomo e critica a possibilidade de virar instrumento de aparelhamento. Cara, peraí, vocês não são assim não. Vocês são uma parte do Ministério Público. O chefe do Ministério Público é o PGR. Vocês não vão trabalhar assim solto não, fazendo o que vocês querem. Porque cada dia que passa, a gente tá vendo que a atuação de vocês é bem questionável. A Lava Jato, olha o que o Aras falou e lembra de quanto a imprensa não distorceu para falar que o governo Bolsonaro acabou com a Lava Jato. E quem foi que falou isso? Rede Globo, Nando Moura, MBL. Nossa, Rede Globo, Nando Moura e MBL fizeram um escândalo. E o antagonista nem se fala. A Lava Jato, com êxitos obtidos e reconhecidos pela sociedade, não é um órgão autônomo e distinto do MPF, mas sim uma frente de investigação que deve obedecer a todos os princípios e normas internos da Constituição. Tem que obedecer às normas. O que é que tem de errado nisso? Em outro texto, o Aras diz que, para ser órgão legalmente atuante, seria preciso integrar a estrutura e organização institucional, estabelecidos na Lei Complementar 75 de 93. Fora disso, a atuação passa para a ilegalidade, porque clandestina torna-se perigoso instrumento de aparelhamento. Pode ser utilizado uma operação para uso político.